Se tu é cristão há algum tempo, tu vai concordar comigo que lidar com vários pecados é algo extremamente difícil, né? Tá todo dia ali tentando melhorar, tentando ser um cristão melhor, ser uma pessoa melhor e lutando, lidando com vários tipos de pecado, alguns vícios, algumas coisas que você carrega com você diante de você se converter. E são situações extremamente difíceis. Existem muitas pessoas que são cristãs, mas estão presas em vícios de linguagem, em vício como a pornografia, como bebida e como vários outros tipos de vícios, vários tipos de pecados. E só que eu vim trazer uma solução aqui hoje. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus. Nós estamos aqui toda segunda-feira às 8 horas com um só objetivo: continuar queimando intensamente por quem Jesus é. Porque não existe um outro modo de viver o evangelho. E hoje eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque existe uma solução. Existe um modo muito mais fácil de lutar contra os pecados. Eu posso te dizer, posso te afirmar, que você não precisa lutar contra vários pecados, você precisa lutar contra um único pecado. E é muito mais fácil, você vai ter que concordar. É muito mais fácil lutar contra apenas uma coisa do que contra várias. Isso é fato. Isso aí não tem nem discussão. Então é uma oferta irrecusável. Eu espero que ao longo desse vídeo você consiga entender isso. Mas antes da gente começar, eu já te convido a você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém, para que você possa ajudar esse movimento a crescer. E se você não é inscrito, está chegando agora, se inscreve nesse canal para que você possa se juntar a nós, pessoas que querem continuar queimando por Jesus até o fim da vida, para sermos encontrados fiéis. Bom, então, cara, hoje eu vim dizer para você que o maior inimigo, o seu maior inimigo, o maior inimigo da sua intimidade com Jesus, provavelmente não é o que você pensa. Você pode pensar que o maior inimigo da sua intimidade com Jesus são as coisas erradas que você faz, ou coisas que você pensa, mas na verdade existe algo um pouco mais profundo do que isso que te impede de acessar esse lugar de intimidade maior com Jesus que você tanto deseja, sabe? E hoje eu vim te convidar a você começar a lutar essa batalha de um jeito diferente. Se a gente parar para pensar, na Bíblia muitas vezes o pecado ele não é descrito como vários pecados. Você vai lembrando agora de passagens que o pecado, na verdade, ele é descrito apenas como o pecado. Quando João Batista vê Jesus andando, ele vira para os seus discípulos e fala assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já parou pra pensar nisso? Que o pecado está no singular? Então, se as escrituras tratam o pecado no singular, é porque existe frutos do pecado, que são as coisas erradas que nós fazemos, que pensamos, que falamos. Mas o pecado, ele tem uma raiz, ele tem algo específico. E se você atacar essa raiz específica, é muito mais fácil de você vencer essa guerra. Isso é fato, tá? Então, o pecado, ele está muitas vezes no singular, porque o pecado que você tem que lutar, na verdade, é apenas um. Agora você pode perguntar, o que é esse tanto pecado que você está tanto falando? Que é só um. O que é esse pecado, afinal das contas? E esse pecado, esse único pecado que você tem que lutar, é o pecado de não se satisfazer completamente em Deus. Quer ver? Eu vou te explicar melhor, vou desenhar aqui pra você, sabe? Em Gênesis 3 é a queda do homem. Lá é onde nasce o pecado, lá é o nascimento, o berço do pecado, onde o pecado é concebido. Mas para o pecado ser concebido, ele foi cultivado antes por uma atitude. E se você pensa que a primeira desobediência de Adão foi comer do fruto proibido, você está muito enganado. A primeira desobediência de Adão foi não comer das outras árvores que eram lícitas. Porque se você lembrar, a primeira ordem de Jesus na Bíblia, a primeira ordem de Deus na Bíblia, não era para que o homem não comesse do fruto proibido. A primeira ordem foi: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas apenas desta você não pode comer. Então, o primeiro ato de desobediência do ser humano não foi comer o fruto proibido, mas foi não estar satisfeito naquilo que era para ele estar satisfeito,
Tá dando pra entender? Tô sendo claro aqui. Você era pra estar se satisfazendo em Deus, mas na verdade, por você não estar se satisfazendo em Deus, você tem espaço no estômago para buscar satisfação em outras coisas. Então, porque você não está totalmente satisfeito em Deus, você arruma outros meios de se satisfazer. Porque Deus plantou no seu coração aí um desejo por prazer. Existe, existe algo em você chamado dopamina. Existe algo em você chamado serotonina. Existe coisas e hormônios em você que te induzem para que você busque bem-estar, prazer, satisfação. E isso não foi plantado pelo diabo, isso foi plantado pelo próprio Deus. Só que na verdade a gente corrompeu a essência disso e nós buscamos prazer em tudo aquilo que não é capaz de nos oferecer o tanto de prazer que a gente precisa. Sabe por quê? É muito simples. Porque o prazer que nós precisamos é eterno. Então a única coisa que pode satisfazer o nosso anseio eterno, o nosso desejo eterno, é um outro ser eterno. Mas quando a gente projeta os nossos desejos e ambições em coisas que são passageiras, existe aí uma crise. Porque porque você vai buscando cada vez mais, até que o ídolo que você criou para você mesmo não tem mais nada a te oferecer. Na verdade, ele passa a te destruir. Alguém que é viciado em drogas, chega um momento que ele não está mais satisfeito com a quantidade inicial que ele consumia. Então essa pessoa vai querendo mais, mais, mais. E aí o ídolo dela mata ela. E ela morreria de overdose. Uma pessoa que tem muito dinheiro e quer cada vez mais, 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 vai chegar um momento que ela vai começar a fazer coisas que estão fora da lei e vai ser conduzido. Na verdade, esse ídolo vai destruir ao redor dela, vai destruir os relacionamentos familiares dela. Mas existe um vício que é capaz de te satisfazer ao mesmo tempo que te dá vida. Apenas Jesus pode te oferecer isso. Então, o ato de não se satisfazer em Deus é o que abre espaço para todo o resto do pecado. Porque você não está satisfeito em Deus, você consome pornografia. Porque você não está satisfeito em Deus, você busca a aceitação de outras pessoas. Você acaba fazendo coisas que Jesus não se agrada para satisfazer essas pessoas, porque o seu ídolo é o seu próprio ego. Então você obedece aos mandamentos do pecado, ao invés de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, todos esses problemas que nós temos são frutos do pecado, mas se nós lutarmos na raiz, todos esses frutos vão morrer. Porque se nós estamos satisfeitos em Deus, não haverá espaço para outras satisfações. Quando você sai de um rodízio empanturrado, você não quer ver nem outra comida na sua frente, porque você está cheio. Simples assim. Se vocês pensarem em Jeremias 2, lá em Jeremias 2, Jeremias vai contar sobre como Deus fala assim, ó: vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas furadas que não retêm água. O que Deus está falando ali para eles é: vocês abandonaram a mim, que pode dar águas infinitas, uma fonte de água infinita, e no lugar vocês cavaram cisternas furadas que não retêm água. Então não importa, a partir de agora, longe de mim, não importa o quanto vocês se dediquem, o quanto vocês tentem se matar essa sede de vocês, a cisterna vai estar furada. Vocês vão estar trabalhando em vão, trabalhando inutilmente. Então, o que Deus fala ali é: o meu povo cometeu dois males. E o primeiro desse mal é abandonar a fonte de água viva. Eles só cavaram cisternas furadas porque eles abandonaram a fonte de água viva. Você só cai em tantos pecados porque você abandonou a fonte de todo prazer. Então, o convite do Senhor para você hoje é esse aqui, ó: mate o pecado com a superioridade do prazer em Cristo. Porque traduzindo é isso. Quando você peca, você está buscando satisfazer a sua carne. E o chamado do Senhor é: satisfaça o seu espírito no Senhor. Conforme Salmos 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Deleite-se no Senhor é uma ordem. Os salmos, inúmeros salmos dizem: alegrem-se no Senhor, batam palmas todos os povos, cantem louvores ao Rei dos Reis, cantem em alegria, cantem em júbilo. Então, se a palavra de Deus nos ordena para que a gente se alegre nele, se deleite nele, tenha prazer nele, é porque é uma tarefa possível. O nosso Deus, ele é desejável, ele é belo. E isso muda tudo. O fato de Deus ser belo muda tudo, porque ele é desejável, mais desejável do que o pecado que você pode estar preso. Então, o convite de Deus para você hoje é que você lute contra o pecado dessa forma, focando na raiz. Isso facilita, é como você afiar o machado, porque, olha só, em Eclesiastes 10:10 está escrito: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiado, é preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria, porém, é, é que ela traz êxito. Então, se você quer realmente vencer o pecado, você precisa se focar em se satisfazer em Jesus, mais do que lutar contra o pecado. Porque quando você luta contra o pecado, talvez você esteja se tornando apenas uma pessoa disciplinada. Mas quando o seu foco tá em se deleitar em Deus, você se torna uma pessoa apaixonada. E é isso que a gente está fazendo aqui. O centro desse podcast é esse: queimar por Jesus. Você só vai queimar por Jesus se você é alguém que o ama, é apaixonado. Uma pessoa apaixonada tem mais disciplina do que alguém que é simplesmente motivado e disciplinado. A motivação e a disciplina de uma pessoa apaixonada são incomparáveis. E o lado bom disso é que quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, é impossível que a gente não se apaixone dia após dia, porque como eu falei antes, ele é uma fonte infinita. Então a nossa alma, que é insaciável por qualquer outra coisa, apenas se satisfará nele. Não tem outro jeito. Então, ao invés de focar em, eu vou lutar contra esse pecado e depois eu vou até Deus, eu vou melhorar nisso e depois eu vou até Deus. Não, não, não. Você foca em se satisfazer em Jesus e automaticamente você vai se desviando do pecado. Por quê? Você não precisa mais recorrer às cisternas furadas. Isso é afiar o machado. Isso é lutar com inteligência e com sabedoria. Então, uma vez que Jesus é o nosso desejo supremo, os outros desejos da carne passam a ser não uma perda, não é uma oportunidade perdida, mas é ganho. É o que Paulo fala. Eu deixei todas as coisas para ganhar a Cristo. Paulo não tinha a sensação de que ele estava perdendo ao deixar a vida privilegiada dele para trás, mas ele tinha a sensação que ele estava ganhando, justamente porque ele enxergava a recompensa em Cristo. Quando Hebreus 11, a partir do versículo 24, fala que Moisés abandonou os tesouros do Egito por amor de Cristo. Moisés não estava com a sensação de estar perdendo algo. A renúncia não te torna um herói. A renúncia não é uma sensação que você está perdendo algo. Na verdade, as renúncias elas são apenas uma forma de dizer como Jesus oferece uma satisfação melhor. Você não é um herói por renunciar às coisas por Jesus, simplesmente porque Jesus é melhor do que as coisas que você está renunciando. Você não é um herói por estar renunciando. Porque ele vale mais a pena. É isso que você precisa entender no seu coração. E se você não sente, não enxerga isso ainda, não se preocupa. Ore e que o Espírito Santo revele a você a beleza de Jesus, para que você esteja cativado pela beleza dele todos os dias. E aí você vai provar e ver exatamente o que eu estou falando. E aí da sua boca vai sair aquilo que o salmista diz: o seu amor leal é melhor do que a vida. Gente, como que algo pode ser melhor do que a vida? Ah, Deus é. Ele é melhor do que a vida, porque a nossa vida foi criada simplesmente para que a gente possa desfrutar dele. Mate o prazer que o pecado gera na sua carne com o prazer que Deus gera no seu espírito. Testa isso e diga também como salmista: prova e veja como o Senhor é bom. Tá bom? Amigos, é isso que eu tinha para falar com você hoje. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Game por Jesus. E eu realmente espero te ver aqui semana que vem. Aqui tá mais um vídeo se você quiser continuar vendo. E aqui tá o canal para você se inscrever. Faz parte desse movimento e ajuda a gente a crescer para que o reino de Deus continue queimando até a sua vinda. Falou, pessoal. Até semana que vem.